Bem-vindo a mais um episódio da nossa série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje vamos responder uma das perguntas mais antigas feitas por leitores de Gênesis. Afinal, Caim casou-se com quem? Essa dúvida aparece sempre que alguém lê o capítulo 4 de Gênesis e não encontra uma descrição explícita sobre a esposa de Caim. Será que havia outras pessoas fora da família de Adão? Será que Deus criou outros humanos? Ou o texto bíblico já nos dá a resposta, mesmo que de maneira indireta? Vamos caminhar com clareza e fidelidade às Escrituras. Daniel, essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais populares de toda a Bíblia. Muitas pessoas leem o relato da morte de Abel, depois veem Caim fugindo para a terra de Nod, e quando percebem que ele se casa, elas ficam confusas. A pergunta de onde veio essa esposa parece um mistério, e algumas pessoas, na tentativa de resolver esse mistério, acabam concluindo que pode ter existido uma humanidade paralela, ou seres humanos fora da linhagem de Adão e Eva. E é exatamente isso que precisamos corrigir, Damares. A Bíblia não deixa qualquer espaço para a existência de outra humanidade. Em Gênesis capítulo 3, depois da queda, a Escritura afirma claramente que Eva é a mãe de todos os viventes. E em Atos capítulo 17, Paulo declara que Deus, de um só, fez toda a raça humana. Portanto, toda a humanidade descende de Adão e Eva. Não existe linhagem paralela, não existe povo pré-adâmico, não existe outra humanidade fora da aliança estabelecida no Éden. Então, a pergunta mais importante não é de onde veio a esposa de Caim, mas sim, será que o texto realmente diz que só existiam 3 pessoas vivas naquele momento? Porque muitas vezes lemos Gênesis 4 como se apenas Adão, Eva e Caim estivessem ali, o que não é o caso. O texto nos mostra que Adão viveu 900 anos e gerou filhos e filhas, e isso por um período imenso. A narrativa é seletiva, e os nomes mencionados são apenas aqueles relevantes para o enredo da redenção. Exatamente. Gênesis é um livro profundamente teológico e não pretende registrar cada nascimento, cada nome ou cada evento da história humana inicial. Ele menciona pessoas-chave, eventos decisivos e linhas genealógicas essenciais para o desenvolvimento da aliança. Por isso, o fato de a esposa de Caim não ser nomeada não significa que ela não existia. Significa apenas que o texto não tinha razão teológica para dedicar espaço a ela. Então, segundo o entendimento reformado e a leitura simples do texto, a conclusão natural é que Caim se casou com uma de suas irmãs, ou possivelmente com uma sobrinha, descendente de Adão e Eva. Isso pode soar estranho para nós hoje, mas no contexto inicial da humanidade, não havia qualquer proibição moral, genética ou teológica contra esse tipo de união. É isso mesmo. A proibição de casamento entre parentes próximos só aparece séculos mais tarde, na lei de Moisés. Em Levítico capítulo 18, Deus estabelece limites claros para preservar a santidade da família e evitar riscos genéticos. Mas nos dias de Adão e seus descendentes imediatos, a humanidade ainda estava em seu ponto inicial, com constituição genética perfeita, sem os efeitos degenerativos acumulados pelo pecado ao longo das gerações. Portanto, não havia risco físico nem violação moral no casamento entre irmãos naquele estágio. E isso levanta um ponto teológico muito importante. A Escritura apresenta a humanidade como uma família única e originalmente saudável, criada sem corrupção biológica. Todos descendem de Adão e Eva, e é por isso que toda a humanidade está unida tanto na queda quanto na redenção. Paulo diz em Romanos capítulo 5 que por um só homem entrou o pecado no mundo, e também diz que por um só homem veio a graça. A estrutura da salvação depende dessa unidade da raça humana. Exatamente. Se houvesse outra humanidade, ou se a esposa de Caim viesse de outro povo, então parte da humanidade não teria caído em Adão, e isso destruiria a lógica do Evangelho. Por isso, a pergunta, Caim casou-se com quem? É mais profunda do que parece. Ao responder corretamente, preservamos a doutrina da queda, da culpa original e também a doutrina da redenção em Cristo, o último Adão.
Daniel, existe um outro detalhe interessante no texto. Quando Caim vai para a terra de Nod e funda uma cidade, algumas pessoas perguntam como ele poderia fundar uma cidade se não existiam outras pessoas. Mas, mais uma vez, o texto não diz que Caim foi sozinho. Ele simplesmente se afastou do convívio familiar principal e passou a viver em outra região, levando consigo irmãos, sobrinhos ou outros parentes. Uma cidade não precisa ser grande para ser chamada de cidade. Pode ser uma pequena comunidade organizada, uma estrutura inicial. É isso mesmo. Em hebraico, a palavra para cidade pode significar simplesmente um agrupamento comunitário, uma vila. E isso faz todo sentido dentro da narrativa. A humanidade está crescendo rapidamente, e Adão e Eva estão gerando filhos e filhas ao longo de séculos. Não estamos lidando com 3 pessoas isoladas, mas com uma família em expansão que se espalha pela terra em seus estágios iniciais. Tudo isso nos mostra que o texto bíblico é coerente e completo, mesmo quando não detalha cada personagem. Ele não deixa lacunas reais, apenas não preenche curiosidades modernas que não são essenciais para o propósito da revelação. A finalidade de Gênesis não é registrar cada casamento, mas mostrar a progressão da promessa. Da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E é exatamente isso que devemos guardar no coração. Gênesis 4 não está preocupado em satisfazer curiosidades genealógicas, mas em mostrar o desenvolvimento do conflito espiritual entre a linhagem piedosa e a linhagem ímpia, entre a descendência de Sete e a descendência de Caim. A esposa de Caim está presente, mas não é o foco. O foco está na narrativa da redenção, que seguirá até Cristo. Então, a resposta final e bíblica é: Caim se casou com uma de suas irmãs, ou possivelmente com uma sobrinha, descendente direta de Adão e Eva. Isso era natural, permitido e necessário naquele período inicial da humanidade. E longe de contradizer o texto, isso reforça a unidade da raça humana e o fundamento da teologia bíblica. Obrigado por estar conosco em mais um episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Que o Senhor ilumine seu entendimento e fortaleça sua confiança na Escritura, que é perfeita, suficiente e clara para conduzir o seu povo. Que Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo episódio.